Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para assistir uma videoaula sobre lisossomo, essa organela celular extremamente importante. Mas antes, eu quero dar uma notícia para você. Nós temos um curso completo sobre respiração celular. Sim, se você tem dificuldades de entender glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, aqui nos comentários do nosso vídeo nós vamos deixar a descrição para que você possa acessar o nosso curso completo e um e-book também, se você quiser ali o assunto um pouco mais compilado, um pouco mais resumido, tá? Então, se você tem dúvidas a respeito deste assunto, se eu falei aqui ciclo de Krebs, isso já te arrepiou, corre lá e confere o que nós temos para você. Tudo bem? Combinado? E hoje nós vamos falar sobre os lisossomos. Importante também salientar para vocês o seguinte: todas as nossas videoaulas, elas são baseadas em literatura. Livros que normalmente os professores recomendam, são referências nos cursos de graduação e pós-graduação. Se você quiser conferir quais são as referências que nós aqui no Biologia de Verdade utilizamos, é só você acessar aqui também os comentários do nosso vídeo, que você vai ver ali quais são os livros. Combinado? Então, vamos seguir aqui para o estudo dos lisossomos. Primeiramente, nós precisamos entender logo de cara uma função básica. Lisossomos são os principais sítios ou locais de digestão intracelular. Olha, lisossomo, digestão intracelular. Põe isso na sua cabeça, tá? Inclusive os professores normalmente, até no ensino médio, falam para os alunos assim, ó, o lisossomo é o estômago da célula. Sim, porque é ali que a digestão vai ser realizada. E aí o aluno fala assim, mas digestão do quê? Quais são os materiais, as partículas que precisam ser digeridos pela célula? Basicamente é o que nós vamos ver nesta videoaula hoje. Só que antes eu quero apresentar para vocês a estrutura dos lisossomos, qual é a cara deles, como é que eles são vistos na microscopia eletrônica. Na realidade, olha gente, os lisossomos eles têm uma diversidade grande, tanto de tamanho quanto de formato. Então, olha, são diferentes imagens de lisossomos captados na microscopia eletrônica. Vejam como eles têm diferenças. Bom, a diferença de tamanho depende muito do tipo de material que ele está digerindo, né? E do formato também. Olha esses lisossomos que diferentes, eles têm membranas concêntricas no seu interior, parece até aquelas membranas que envolvem a bainha de mielina nos neurônios. Aqui eles apresentam também uma eletrondensidade diferente, olha, diferenças de tamanhos, bastante visível. Estes daqui, olha, já são lisossomos clássicos, né? Vejam que eles são estruturas esféricas, contidos aí, olha, de bastante densidade no seu interior. Esses dois lisossomos centrais, inclusive, nós podemos ver uma particularidade, olha, uma membrana delimitante, dá para perceber bem nesses dois lisossomos centrais. Olha estes lisossomos. Aqui nós estamos vendo uma célula de defesa denominada macrófago, tá? O macrófago, olha, tudo isso aqui, macrófago, é uma célula que tem função de fagocitose, Função de fagocitose nós vamos ver em detalhes também nos próximos slides. Não só macrófago, neutrófilos, por exemplo, são células de defesa com essa função de comer algumas partículas sólidas no meio extracelular. E o macrófago, por conta dessa função fagocítica, ele tem que ter muito lisossomo. Aliás, turma, abre parênteses para que vocês entendam isso também. A quantidade de organelas que uma determinada célula apresenta depende da função. Por exemplo, o macrófago, se ele tem função fagocítica, então ele tem que fazer muita digestão. Logo, ele vai ter uma maior quantidade de lisossomos e assim por diante com as demais organelas. Uma célula tem uma demanda energética muito alta, então vai ter muita mitocôndria, Inclusive a gente tem aula de mitocôndria já aqui que foi liberada para vocês, tá? É só vocês acessarem. Então, nós precisamos entender isso, né? Quanto ao número de organelas, quanto à quantidade. E aqui nós estamos vendo então lisossomos no citoplasma de um macrófago. E vamos ver agora, com figuras um pouco mais didáticas, a morfologia destes lisossomos. Qual é a estrutura deles?
Turma, lisossomo, basicamente, são vesículas esféricas. São organelas envoltas por membranas. Que membrana, professora? Aquela bicamada fosfolipídica, inclusive, vou deixar em algum lugar aqui no card. Nós temos uma aula completa que se chama O Modelo do Mosaico Fluido, explicando tudo sobre membrana para vocês. Então, vale depois dessa aula você maratonar aqui no Biologia de Verdade se você tiver dúvidas. Então, como a maioria das demais organelas, os lisossomos, eles têm essa membrana delimitante, membrana de fosfolipídios, e dentro destas membranas, essas membranas que inclusive têm proteínas também de membrana presas nelas, nós temos o que no interior das membranas? Nós temos enzimas. Deixa eu mostrar aqui para vocês no próximo texto, que são as chamadas hidrolases ácidas. Então, o lisossomo basicamente é uma vesícula esférica, essa vesícula é uma membrana. No interior dessa membrana, existe cerca de 40 tipos diferentes de enzimas hidrolíticas, que são as chamadas hidrolases ácidas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui sobre enzimas, né? As enzimas, elas são proteínas com essa função catalítica de acelerar reações químicas. Quando eu olho para o nome da enzima, normalmente a enzima, ela recebe um sufixo que termina com ase. Terminou com ase, eu estou falando de uma enzima. E o prefixo, geralmente, ele fala de qual substrato, de qual molécula essa enzima catalisa, ela reage. Então, se eu falo hidrolase, né, no caso, as hidrolases, elas são enzimas que dependem da molécula de água para catalisar suas reações. Normalmente as hidrolases, elas quebram uma molécula e ao quebrar, elas adicionam um átomo da molécula de água, tá? Por isso que elas são classificadas de um modo geral como hidrolases. Não é uma única hidrolase, são várias. Já vou mostrar no próximo slide. E elas são ácidas, ou seja, são enzimas que dependem de um pH ácido para atuarem. O ótimo de pH delas é ácido. E eu vou mostrar aqui no próximo slide uma figura esquemática para apresentar a vocês quem são estas hidrolases ácidas, essas enzimas lisossomais. Então, essa figura, ela mostra que o círculo, olha, representa didaticamente o lisossomo, a membrana do lisossomo e a classificação das hidrolases. Faz esse exercício junto comigo. Se eu tenho uma hidrolase que se chama nuclease, quer dizer, ase já é enzima, nucle, esse prefixo te dá a ideia, ela atua sobre ácidos nucleicos. Protease, ela atua sobre proteínas. Glicosidases, rompe ligações glicosídicas, atua sobre carboidrato. Lipase, atua sobre lipídio e assim sucessivamente. Tá? Então são várias hidrolases. No entanto, esta observação deve ser realizada. Elas atuam muito bem num pH mais ácido. Então, dentro dos lisossomos, o pH gira em torno de 5, 4,5, 5. Enquanto que no citoplasma da célula, no citosol, o pH ele é mais próximo da neutralidade. Ele gira em torno de 7,2. Então, galera, presta atenção aqui num detalhe importante, num mecanismo protetivo que a célula tem, super importante. O lisossomo, ele é uma vesícula cheia de enzima. E essas enzimas degradam ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos, lipídios, fosfolipídios, enfim. Você imagina se acidentalmente o lisossomo se rompe? Se ele se romper, ele vai extravasar no citoplasma todo o seu conteúdo. E o que essas hidrolases fariam? Elas iriam destruir a célula, iriam arrebentar com a célula. É como se fossem os pedreiros vindo ali com a marreta, pá, 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 quebrando tudo dentro da célula. Então, isso não seria interessante. Para evitar que isso aconteça, estas hidrolases só atuam num pH ácido. Então, se elas extravasarem para o citoplasma, onde o pH é próximo da neutralidade, elas não vão atuar. E este é o mecanismo protetivo. Então veja que o lisossomo precisa manter o pH no seu interior mais ácido
para fazer essas hidrolases funcionarem, senão elas não funcionam. É importante aqui, inclusive, falar para vocês, vou deixar também no card, que nós temos uma videoaula sobre proteínas. Dentro dessa videoaula, função de proteínas, inclusive, eu falo sobre enzimas para vocês. Legal que vocês possam acompanhar lá e entender um pouco mais sobre elas. Tudo bem? Vamos deixar aí para vocês maratonarem. Muito bem, agora eu quero explicar o seguinte, como é que o lisossomo ele mantém esse pH. Veja nessa figurinha que nós temos uma estrutura aqui verdinha. Tá vendo encaixadinha na membrana? Essa estrutura verdinha aqui, ó, é uma proteína transmembrana. Ela atravessa a membrana do lisossomo. Ela se comunica com o interior do lisossomo e com o citoplasma. Ela é uma proteína que faz um transporte ativo, ou seja, ela gasta energia para fazer o seu transporte. Ela transporta o quê? Íons de hidrogênio ou prótons de hidrogênio. Ela é conhecida como bomba de prótons de hidrogênio. Então, nós sabemos que um fluido, quando ele é ácido, ele apresenta grande quantidade destes íons aqui, ó, H+, desses prótons de hidrogênio. Esses prótons aqui mantêm o fluido mais ácido, né, com pH mais baixo. Então, quanto mais prótons de hidrogênio, mais ácido é aquele ambiente. E o lisossomo, então, o que ele faz? Ele bombeia esses prótons de hidrogênio para dentro da vesícula. Eu vou colocar aqui no próximo slide um vídeo para que você possa entender, através de uma animaçãozinha, como é que essa bomba de prótons de hidrogênio funciona. Olha, que bonitinho esse vídeo para você entender. Aqui nós temos a bomba de prótons de hidrogênio. Isso daqui é a membrana lisossomal, tá? Interior do lisossomo, citoplasma. Olha, ela se liga a um próton de hidrogênio, mas ela depende de ATP para funcionar, para jogar o próton de hidrogênio lá para dentro. Então, veja, ela tem um sítio de ligação ao íon hidrogênio. Através do consumo de um ATP aqui, olha, ela consegue mudar a sua conformação e transportar os hidrogênios lá para dentro, para manter o interior do lisossomo com um pH mais ácido. Percebeu? Por isso que ela é chamada de bomba de prótons de hidrogênio, porque ela depende do ATP para realizar esse transporte. E finalmente, nós precisamos entender o seguinte, olha que coisa interessante. As enzimas lisossomais, essas hidrolases ácidas que eu acabei de mostrar, todas são sintetizadas dentro da própria célula. Como assim, professora? Gente, as enzimas são proteínas com função catalítica, de acelerar a reação química. Então, elas são proteínas, portanto, são sintetizadas, são construídas dentro da célula. Ou seja, primeiramente, a célula, lá no seu núcleo, ela contém genes que codificam a produção destas hidrolases, dessas proteínas com função enzimática. Logo, então, tendo a informação genética de como essas enzimas devem ser produzidas, o que acontece? Acompanhe aqui comigo. Os ribossomos, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi são as organelas diretamente envolvidas na construção destas hidrolases. Elas são produzidas dentro da própria célula. Gente, eu recomendo a vocês e vou deixar no card. Nós temos aula de ribossomo, de retículo endoplasmático rugoso e de complexo de Golgi. Se você quer entender um pouco, uma parte da síntese proteica, de como proteínas são construídas dentro de uma célula, você tem que assistir essas aulas. E até te recomendo assistir nessa sequência. Primeiro o ribossomo, depois o retículo rugoso, depois o Golgi. E aí você vai ficar craque em entender como é que a célula trabalha, tá? Para sintetizar suas proteínas. Então, elas são construídas conforme a necessidade, conforme a demanda, né? A necessidade de lisossomos dentro das células. E agora nós vamos ver quais são as estruturas, os materiais que são digeridos pelos lisossomos, tá? Eu vou apresentar para vocês na sequência 4 fontes diferentes, tá? 4 materiais originados de áreas diferentes que precisam ser digeridos pela célula. Primeiro, eu vou te apresentar aqui partículas envolvidas por fagocitose. Acompanha comigo essa figurinha esquemática aqui exatamente neste ponto.
Nós então estamos vendo aqui uma célula hipotética que fagocitou, por exemplo, uma bactéria. Quando a bactéria é envolvida pela membrana plasmática, tá vendo? A membrana sofre aquela dobra, invaginação e desprende aqui no seu interior a bactéria no interior da vesícula. Nós chamamos então essa bactéria aprisionada na vesícula de fagossomo. Tudo bem, a bactéria fagocitou. Agora, o que nós vamos fazer com este fagossomo? Agora, esse fagossomo vai ser digerido por um lisossomo. Ó, meu câmera, volta aqui para mim, tela cheia. Eu quero que você agora, meu guerreiro, minha guerreira, olhe para mim, porque eu vou fazer aqui uma representação esquemática com as minhas mãozinhas. Imagina o seguinte, fagossomo. Tem uma bactéria aprisionada ali dentro, por exemplo. Lisossomo, cheio de hidrolases ácidas. Após a ocorrência da fagocitose, este fagossomo vai ser destinado, através de proteínas do citoesqueleto, a se encontrar com um lisossomo. Fagossomo, lisossomo, ao se encontrarem, fundem as suas membranas. Membrana do fagossomo se funde com membrana do lisossomo. E acontece isso aqui, ó. E aí o lisossomo libera as suas hidrolases ácidas para digerirem a partícula fagocitada. Beleza? Deu para entender? Essa é a base da digestão intracelular, realizada por lisossomos. Então, a fagocitose é aí, produtos de fagocitose são digeridos pelos lisossomos. Muito bem. Macromoléculas envolvidas por endocitose. Aqui, ó, exatamente aqui nesse cantinho. Gente, na verdade, endo significa dentro, para dentro, A fagocitose é um tipo aí, de endocitose. Aqui, nós vamos colocar como endocitose de macromoléculas, não de bactérias, mas algum tipo de macromolécula que está no meio extracelular e que precisa ser transportado para dentro da célula. Vai ser internalizado pelo mesmo processo, pela dobra, pela invaginação da membrana. Então, quando a partícula que foi endocitada está aqui dentro da célula, ela passa a ser chamada de endossomo e precisa também ser digerida. E vai ser digerida por este mesmo processo que eu acabei de mimetizar aqui para vocês, tá? Do mesmo modo, nós temos também uma terceira fonte, materiais envolvidos por macropinocitose. Gente, primeiro vocês têm que entender o que é pinocitose, tá? Pinocitose é quando a célula precisa engolfar partículas que estão dissolvidas no meio líquido, gotículas de líquido, de fluido que estão no meio extracelular. Então, estas gotículas, elas vão ser envolvidas também pela membrana plasmática e vão ser liberadas aqui dentro do citoplasma da célula também como uma vesícula, que a gente chama de pinossomo. Quando eu falo macropinocitose, macro, grande quantidade, significa que grandes quantidades de fluido, de líquido do meio extracelular precisam ser transportados para dentro da célula. E essa macropinocitose, gente, ela não é seletiva, Venha o que vier. Venha o que vier, a célula faz isso. Sabe que tem uma célula que faz isso? E eu vou aqui deixar para você até pesquisar. Ela é chamada de célula dendrítica. Ela faz parte do nosso sistema imune. Ela já tem uma membrana, ela parece uma estrelinha, Ela já tem uma membrana própria que vai fazendo o quê? Que vai promovendo movimentos de macropinocitose. Ela vai engolindo fluidos do meio extracelular para o seu interior. Então, a macropinocitose, depois que você tem um pinossomo lá dentro da célula, ele também precisa ser digerido pelo mesmo modo, fusionando-se com membranas lisossomais. E, por fim, eu quero falar da autofagia. Autofagia, gente, significa autodigestão. Sim, a célula, ela se alimenta de si mesma, às vezes isso pode acontecer e não tem nada de errado com isso, é um mecanismo fisiológico, inclusive. Gente, nessa figurinha esquemática, vocês estão vendo o seguinte, ó, isso aqui é a representação, por exemplo, de uma mitocôndria, sendo envolvida por membrana. Só que veja,
Por que a mitocôndria está sendo envolvida por uma membrana? Para formar dentro da célula um fagossomo. Só que esse fagossomo, ele não veio lá de fora. Então ele é chamado de autofagossomo. Professora, mas por que a célula vai envolver uma organela? Porque essa organela supostamente pode estar desgastada, pode não estar muito legal, e a célula quer destruir, quer digerir essa organela. Então a autofagia, gente, ela implica exatamente nisso. Olha, tem o intuito de remover do citoplasma macromoléculas, agregados proteicos, proteínas que estão agregadas, que não têm mais função, e organelas deterioradas. Às vezes a organela já está desgastada, às vezes a célula já não precisa daquela organela. Então o que ela faz? Gente, a célula, ela não perde nada. Ela recicla tudo. Então essa figura aqui, veja que nós estamos observando nessa micrografia uma mitocôndria e um peroxissomo, que é outra organela, envolvidos por membrana. Este é um autofagossomo, que também vai se fusionar com o lisossomo para ser digerido. Professora, mas vai digerir? Gente, nós precisamos entender que, bioquimicamente, todo o conteúdo de membrana intracelular, ele é feito de carboidratos, proteínas, lipídios. Então, uma vez que a célula digere através dos lisossomos, né, essas estruturas, nós temos esses macronutrientes aí disponíveis, essas macromoléculas orgânicas disponíveis. Então, gente, quando nós falamos de autofagia, eu não poderia deixar de mencionar este pesquisador, Dr. Yoshinori Ohsumi, espero que eu tenha pronunciado direitinho, que foi um pesquisador que ganhou o Prêmio Nobel em Medicina ou Fisiologia no ano de 2016. Este pesquisador, gente, ele contribuiu para o aumento nas descobertas sobre autofagia. Ele identificou genes especiais envolvidos na autofagia, descoberta de papel de algumas proteínas na formação desse autofagossomo. Então veja nessa figurinha esquemática, né? A partícula que precisa ser digerida por autofagia, sendo envolvida por membrana, depois fusionando-se com o lisossomo para ser degradada. Basicamente, os estudos de Dr. Yoshinori mostraram que a autofagia permite a renovação das células. As células se renovam quando fazem a autofagia. Inclusive, ele identificou até alguns processos patológicos que podem acontecer como consequência de uma autofagia inadequada, tá? Quando esse processo não acontece adequadamente. Olha que interessante essa informação que eu vou te dar. Pega a visão. Em condições de privação alimentar, quando os nutrientes externos são limitados, então se o indivíduo não está ali se alimentando adequadamente, a célula, ela vai desencadear ali toda uma sinalização bioquímica para realizar a autofagia, que a gente conhece como autofagia não seletiva. Ou seja, a célula, ela vai começar a digerir partículas do seu citoplasma. Para quê? Para que os produtos derivados desta digestão lisossomal ajudem a célula a se manter. É o que eu acabei de te explicar. Que bioquimicamente a gente tem o que na célula? Carboidratos, proteínas, lipídios. Eu tenho aminoácidos, eu tenho ácidos graxos. Então, uma vez que a célula se vê na necessidade de começar a fazer autofagia para ter disponível nutrientes para si própria, ela está realizando a autofagia. Isso acontece por conta, por exemplo, de mecanismos de privação alimentar. Então é interessante, quem tiver interesse, estudar um pouco mais sobre essas pesquisas realizadas pelo Dr. Yoshinori, tá bom? Por fim, nós vamos ver o seguinte, como eu já mencionei, falhas nesse mecanismo de autofagia podem impedir que a célula elimine micro-organismos indesejados. Gente, autofagia é fisiológico, tá? Mesmo nas situações ali de privação alimentar, até certo ponto isto é interessante, porque através da autofagia a célula pode eliminar micro-organismos, agregados de proteínas indesejadas, proteínas anormais que não estão funcionantes e assim contribuir para o surgimento de doenças. Quando a célula não faz autofagia da forma que deve fazer, doenças como distúrbios infecciosos, neurodegeneração e câncer podem surgir. Então, gente, nós concluímos o seguinte: graças às suas funções na degradação dos diferentes materiais,
tanto que foram internalizados e intracelulares, que foram envolvidos através da autofagia, os lisossomos são organelas-chave na manutenção da homeostase celular. Turma, homeostase é equilíbrio, a capacidade do organismo de se manter em equilíbrio. E lisossomo auxilia neste mecanismo homeostático. Por quê? Porque ele vai degradar aquilo que foi internalizado. Então, resumão, aquilo que foi internalizado por fagocitose, endocitose, macropinocitose, ou aquilo que foi envolvido por vesículas dentro da própria célula através da formação de autofagossomos, certo? Lisossomos são organelas extremamente importantes. Para dar o desfecho, falhas também no funcionamento das hidrolases ácidas podem desencadear patologias, determinadas síndromes, doenças genéticas. Então, às vezes, o erro está no gene que codifica a produção da hidrolase e ela pode não funcionar adequadamente. Isso também pode desencadear a falha desta digestão intracelular. Esta foi a nossa aula sobre lisossomos. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Ao decorrer da aula, se foram surgindo, pipocando dúvidas na sua cabeça, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui nos comentários. Você pode também me seguir pelas redes sociais, vou deixar as redes sociais aqui. Pode me chamar no direct, porque por lá eu adoro conversar com os meus alunos, gravo até áudio às vezes, tá? Pra gente sanar dúvidas. E as suas dúvidas enriquecem o meu conhecimento. Por quê? Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Combinado? Então eu quero deixar aqui, beijo, aquele abraço de guerreiros forte e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!